agora com o primeiro painel, Investimentos em Integração, a importância do setor privado para o futuro da relação Brasil-Estados Unidos. Este painel destacará o painel essencial do setor privado na consolidação da relação econômica entre os dois países, com foco em investimentos diretos e operações produtivas de empresas americanas no nosso país, no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Para mediar essa conversa, convidamos aqui à frente a chefe do escritório brasileiro da Bloomberg, Vanessa Desen. Seja bem-vinda. E convidamos para tomarem seus lugares aqui na mesa diretora os painelistas. Juliana Villano, gerente de Relações Institucionais da Embraer, Alejandro Anderlich, diretor sênior, chefe de assuntos governamentais e externos para a América Latina na Salesforce, também Jennifer Prescott, diretora de políticas públicas da AWS, Amazon Web Services, Landon Lomes, CEO da Boeing Brasil e presidente da Boeing América Latina, e Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. Enquanto todos se acomodam, muito bem com a palavra, Vanessa Desen. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, acho que agora me ouvem. Eu comecei falando boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar com todos vocês aqui nesse painel. Eu acho que a discussão é extremamente relevante. Eu acho que é um painel muito importante. Eu fico feliz de estarmos aqui juntos. O setor privado é realmente super relevante para essas relações entre esses dois países e também impõe muita influência no futuro dessas relações. Então, realmente, eu fico feliz com essa discussão. Acho que vai ser muito proveitosa. Tenho aqui grandes experts, tanto nas relações quanto nos seus business, né? Eu queria começar aqui a conversa, né? Eu queria começar com a Juliana, da Embraer. Eu acho que, pegando um pouco mesmo do que a gente veio ouvindo aqui das apresentações anteriores, né? Então, hoje, a Embraer, quando a gente olha, são 4 décadas, mais de 4 décadas, se eu não estou enganada, né, de investimento nos Estados Unidos, e uma relação que ela sempre foi muito estratégica, histórica, ali com o país, né? E depois do anúncio das tarifas de Trump, a Embraer foi aos Estados Unidos negociar, né? Então, a gente viu a presença de vocês ali no país, né? Você pode comentar, então, um pouco, Juliana, como é que foi o resultado, né? Como que você avalia o resultado dessa ação e como estão essas relações nesse momento? Bom, obrigada, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos, que bom ver a casa cheia. Eu acho que realmente essa é uma pauta do momento e ter a oportunidade de falar aqui na Casa da Indústria é sempre muito relevante. Bom, para começar, falando um pouquinho aqui do papel da Embraer, tá? Primeiro, assim, esse trabalho foi liderado pelo nosso CEO, pessoalmente, acho que todos viram ele em entrevistas, comentando sobre o que foi feito. E só um ponto, né? A Embraer, a gente não negociou, né? O tema a negociação das tarifas, ela é feita por governo, né? Não é nossa responsabilidade. A Embraer, ela focou em muito o que foi trazido aqui, apresentar o nosso caso, apresentar a relevância do nosso papel nos Estados Unidos e demonstrar que é uma relação de ganha-ganha, sempre foi. Como você mencionou, a gente está há mais de 45 anos nos Estados Unidos, a gente tem uma presença com colaboradores, a gente emprega uma força de trabalho de aproximadamente 3.000 pessoas diretamente, e com a cadeia de fornecedores esse número chega até mais 10.000 colaboradores que são empregados pela cadeia de fornecedores do país. Então, o nosso objetivo foi apresentar como que a empresa tem a relevância para o setor, para a indústria aeronáutica e para as companhias aéreas, que são nossos clientes nos Estados Unidos, e mostrar em números muito focado na pauta econômica, tá? E a pauta aqui sempre foi a defender o retorno da tarifa zero, que sempre
foi vigente para o setor aeronáutico, isso desde 1979, e a gente tem muito otimismo que a gente vai retornar a esse cenário. A gente tem trabalhado para isso com nossos parceiros, clientes, e esse é o nosso objetivo. Tá? E essas relações como que estão após, então, nesse novo cenário que você acaba de mencionar, né? Sim, a gente continua, a gente tem clientes importantes nos Estados Unidos, a gente tem um mercado, a gente é muito, a nossa cadeia de fornecedor hoje, nós somos totalmente integrados com o mercado americano, então nós temos planos, a Embraer, esse número é público, eu posso comentar, a gente tem até 2030, como o Josué já comentou no início do evento, a gente planeja comprar até 21 bilhões de dólares da indústria americana, e a gente tem outras oportunidades. As nossas aeronaves, aí a gente atende um nicho de mercado nos Estados Unidos, e aí com o E1, 175 E1, que ele é essencial, ele exerce e continua exercendo um papel essencial para a expansão da aviação regional. Então, a gente tem oportunidade nessa área, seja na renovação da frota, seja na ampliação da nossa atuação. Só um número aqui, se você pegar alguns aeroportos nos Estados Unidos, como LaGuardia ou Washington, quase que 1/3 dos voos são feitos com aeronaves da Embraer. Então, a gente tem trabalhado para fortalecer essa nossa presença nos Estados Unidos. Perfeito. Continuando no tema aviação, né? Eu vou trocar de idioma aqui de vez em quando. Eu espero que todos nós nos adaptemos bem. Switch it to English now. Let's keep talking about jets. And so, Lyndon, talking about Boeing, I'm a journalist. I couldn't avoid talking about a piece of news of today, the big piece of news of today. So I can imagine that globally your colleagues are all very busy. We could see South Korean firms announcing a flurry of agreements with U.S. businesses, including Korean airline, now planning to order 100 Boeing jets. And it's going to be $36 billion. I even wrote the figure here because it was a big one. And it is interesting because when I remember reading about it, since the start of the year, we've seen similar orders and similar announcements from Japan, Indonesia. I remember something on Qatar. We know that jet orders have been a key feature in the diplomatic efforts since Trump is back to the White House. And Lyndon, you were the Latin American specialist. So my question to you is how you assess this moment since the start of the year until this announcement today. It seems to me a steady stream of orders. What is your assessment? Se me permite, eu vou responder em português, igual como meu amigo Brian Winter, quem eu me considero aqueles gringos estranhos que gostam do Brasil, porque conheço o Brasil também e falo em português razoável. Então, perfeito, melhor que meu inglês, acho não. Mas só pensando que estamos aqui no Brasil, melhor responder em português. Bom, a pergunta realmente que está fazendo é sobre a demanda para o nosso produto e para o nosso setor de aviação, que realmente é uma demanda global que está super acelerada e onde nós temos que esforçar para poder responder a essa demanda. Quando nós fazemos a argumentação de nosso setor agora, em Washington, enfatizamos que 80% de nossa cadeia de suministro, de suprimentos, está dentro dos Estados Unidos. Tem 10 mil fornecedores americanos que formam parte de nossa base industrial nos Estados Unidos e representam quase 2 milhões de trabalhos lá. Mas 80%, e os exemplos que mencionou ficam dentro desse contexto, 80% de nossa produção é exportado. Então, para os Estados Unidos, a aviação, que inclui a Embraer, o caso de Embraer, representa um caso importante de, como mencionou o vice-presidente, ganha-ganha.
E achei importante aproveitar um evento como essa para, como mencionou o vice-presidente, vocalizar e destacar esse tipo de ganhar-ganhar. O mercado global é grande e agora experimentando ou vivenciando um momento de crescimento importante. Nós fizemos uma análise da demanda nos futuros 20 anos e achamos que vai ter uma demanda para 44 mil aviões novos. Okay? Isso é um mercado de 8 trilhões de dólares, é um mercado enorme. E nós, como Boeing, temos uma presença essencial nos Estados Unidos, 80% de nossa cadeia de suprimentos está lá, mas a cadeia internacional forma uma parte essencial para poder produzir e exportar esse produto. O Brasil, para nós, representa um exemplo essencial dessa cadeia internacional. O Brasil é um polo reconhecido para a aviação. Essa começa com uma história de Santos Dumont, em 1906, que essa é uma história que o Brasil participou na criação da mesma indústria de aviação. E foram 10 anos depois que foi criada a empresa Boeing. E foi no ano 1932 que o Boeing entregou o primeiro avião Boeing ao Brasil. Então, já temos mais de 90 anos de história aqui no país, mas recentemente temos feito investimentos importantes para profundizar nossa presença aqui, aproveitando vários aspectos que tem o Brasil para a nossa indústria. Josué mencionou um deles, a sustentabilidade. Nós, como indústria, temos meta de eliminar as emissões até 2050, mas como vamos fazer isso como indústria global? Temos que aproveitar o segundo maior produtor de biocombustíveis no mundo, que é o Brasil. Também tem uma capacidade aqui no Brasil da ente regulatória ANAC, que é nosso regulador dentro do setor de aviação. Só são poucos países no mundo que têm a capacidade, por conta própria, de certificar um avião que entra na malha comercial global. O Brasil é um deles. Estados Unidos, Canadá, Europa e China. Então, o fato que tem o ANAC aqui, essa expertise, é uma vantagem muito importante que o país representa. E também tem a capacidade técnica, que foi construída durante muito tempo e agora representa uma grande oportunidade do Brasil se inserir nesse mercado global de 8 trilhões de dólares para a aviação comercial. E aí é onde o Boeing está fazendo nossos investimentos importantes. Obrigado. É interessante, eu comecei mencionando o globo, né, as operações globais, e diretamente a gente falando também agora de América Latina, né, a demanda. E eu queria também ouvir um pouco a sua avaliação sobre esses acordos, novos acordos comerciais que têm sido selados entre os Estados Unidos e os diversos países, inclusive aqui na América Latina, né? Qual o impacto que isso terá para o business de vocês aqui também? Sim. Né? Sim, são sinais importantes de que nossos produtos atendem uma demanda que está crescendo a nível global. Queria destacar, você mencionou o exemplo de Coreia, foram incluídos os aviões MAX 10 e outro avião 777X, que são dois aviões que foram bem vendidos em muitos mercados e foram componentes, por exemplo, mencionou também o exemplo de Qatar, outros anúncios de compras. Esses aviões estão ainda em processo de certificação. Então, não estão certificados para poder entregar ao cliente ainda. O time aqui no Brasil está ajudando a terminar o processo, todos os cálculos, todos os trabalhos para terminar o processo de certificação, para poder entregar seus aviões aos clientes internacionais. Então, um exemplo, e isso é o que falamos com nossos dos colegas lá em Washington também, que o Brasil está facilitando a entrega dos aviões acordados nessas reuniões. Ou seja, o time aqui está ajudando e fica uma parte essencial dessa cadeia global. Mas, para responder à pergunta, acho que mostra uma demanda global, está crescendo e é importante que nós, como indústria, nos organizamos para poder seguir aumentando a produtividade para poder entregar seus aviões e facilitar a demanda que existe a nível global.
Obrigado. Perfeito. Eu vou me virar aqui um pouquinho, com licença, perdão, mas vamos falar um pouquinho agora de alimentos. Com você, Tomazoni. A gente também falou um pouco ontem sobre isso, né? Como os Estados Unidos hoje são o maior mercado da JBS, né? Um mercado extremamente relevante, tanto para a produção, tanto em termos de receita, né, para vocês. E eu queria ouvir um pouco sobre o impacto, né, das mudanças na política comercial americana para a empresa e potenciais mudanças de planos de vocês na atuação. Boa tarde a todos, prazer estar aqui nesse momento importante, eu acho, da relação Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um país estratégico para nós. Mais de 50% da nossa receita ela vem dos Estados Unidos. Nós acabamos de fazer uma dupla listagem, listar no Brasil e nos Estados Unidos, então nós estamos vivendo um novo momento, né, de expectativa, de valorização da empresa, de crescimento nos Estados Unidos. Nós temos lá, hoje, 75 mil colaboradores diretos nas nossas empresas, nós estamos em 31 estados diferentes, e se você olhar como um todo, nós praticamente participamos de 20% de todo o alimento que é produzido, proteína produzida nos Estados Unidos. Então, assim, Estados Unidos é, para nós, realmente um país estratégico. Nós continuamos investindo, acreditamos muito nesse mercado. Nós acabamos de anunciar aí, esse semestre, 800 milhões, 4 novas fábricas nos Estados Unidos. Então, assim, a empresa vê os Estados Unidos como como um país estratégico, assim como o Brasil como um país estratégico. Nossos investimentos aqui são muito fortes aqui no Brasil, porque os dois têm vantagens competitivas estruturais para produzir alimento, e eu vou complementar aqui, para produzir bioenergia. Nós, naturalmente, são países que têm vantagem competitiva. Os investimentos se deram por conta disso. Então, eu vejo muito mais complementariedade, né, entre Brasil e Estados Unidos do que uma agenda de trade, de dificuldade, porque tem um espaço para cooperar muito grande. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma situação conjuntural, né? Porque os Estados Unidos, falando especificamente do trade, aqui agora, que é a sua pergunta, no caso específico que afeta a indústria de carnes brasileira, a indústria de carne brasileira ela é complementar à indústria americana. Na verdade, nós não competimos diretamente o Brasil com os Estados Unidos. Porque o Brasil, os produtos brasileiros, maior parte que são exportados, a grande maioria, eles são ingredientes para a fabricação de hambúrgueres ou outros produtos. Então, tem complementaridade, não tem competição. O que, obviamente, que nesse momento em que você tem uma tarifa muito maior, ela afeta esse negócio. Se eu olhar a JBS como um todo, como companhia, ele não é material, porque nós construímos uma plataforma em que nós estamos em 20 países, comunidade de produtoras, e estamos no México, na Europa, na Austrália, enfim, nós complementamos. Agora, aqui no Brasil, afeta o negócio aqui do Brasil especificamente, e algumas fábricas que estão em alguns lugares afetam muito mais, obviamente, essa relação. Mas, quando eu olho para frente essa questão, eu vejo assim, o que vai acontecer? Se as tarifas forem mantidas, o comércio que foi de 200 mil toneladas do primeiro semestre vai reduzir muito esse volume. Alguém vai fornecer esse produto nos Estados Unidos, porque a demanda está lá. Os Estados Unidos, que hoje exporta 25% da sua produção, poderá deixar no mercado interno parte dessa produção
E outra parte dessa produção poderá vir de outros países, como a Austrália, onde nós estamos, ou outros países para complementar. Se isso acontecer, vai abrir espaço para o Brasil nesses mercados que foram deixados de serem complementados pelos Estados Unidos. Então, assim, o impacto para nós é muito cedo de avaliar, né? Eu acredito que, no momento que esse mercado, que são vasos comunicantes, se estabilizar, a gente pode ter a real noção de quanto isso afetará os negócios. Mas a expectativa do setor, por conta da complementariedade, por conta das intensas negociações que estão sendo feitas, nós estamos apoiando, tanto dos lados nos Estados Unidos, quanto aqui, as associações, as instituições de classes, porque nós acreditamos que o melhor jeito de nós colaborarmos com isso é através da ação institucional, porque não é especificamente para a empresa, é para o setor interno, que vai da pequena empresa à grande empresa. Isso também tem impactos para o próprio mercado americano, né? A gente consegue avaliar, a carne brasileira é muito competitiva, né, Tomás? Hoje, então, quando a gente olha para a competitividade dos diversos países que você mencionou, claro, ainda é cedo para avaliar muito os detalhes, mas o impacto em geral para o mercado americano em si de carnes, qual que é a sua avaliação? É que o mercado, o mercado de carnes, ele depende muito da produção, da demanda e da oferta, né? Basicamente, a oferta tem sido crescente, porque proteína tem crescido muito, né? O consumo de proteína, mas depende da oferta. Os Estados Unidos, no momento, está no nível de baixa, né, de oferta. Então, os preços internamente estão bastante altos, né? E o Brasil está no momento no ciclo inverso, no ciclo de oferta maior de matéria-prima. Então, o Brasil hoje é muito competitivo, né, para exportar para os Estados Unidos, e ele complementa, como eu falei antes, nós somos parte da cadeia que complementa. Nós não competimos exatamente com o mesmo corte americano, tanto que os Estados Unidos exportam produto também, porque eles têm um produto de uma qualidade diferente do que o Brasil exporta para lá. Então, vamos falar assim, teoricamente, o Brasil é parte de uma cadeia, de uma produção que muito mais determinada ao food service, muito mais determinado, né, ao consumidor que vai no restaurante. Interessante, são as diferenças, né? A gente vai voltar nesse assunto ainda. Agora eu vou passar um pouquinho para a tecnologia. São diversos tópicos, diversas indústrias aqui. É um painel bem dinâmico, mas eu queria falar um pouquinho com o Jennifer, Amazon Web Services. E, é claro, vocês estavam... let me switch to English now. So you were present at the government meetings with the big tech companies to discuss U.S. tariffs. And the company had an important presence in those meetings. I wanted your view, would like to hear your view on the current status of those conversations and what were the key takeaways that you've seen in those conversations? Well, thank you so much. It's great to be here this afternoon with all of you. Thanks, of course, to Council of the Americas for hosting this, and for FISBE for hosting us here at your offices. As everyone said, I mean, it's very interesting times to be alive. You know, I do think that, you know, as these conversations are taking place, you know, there are a lot of us that are rooting for this bilateral relationship, right? I mean, as was stated earlier, you know, 200 years of diplomatic relations, and certainly, you know, we're all very optimistic that this bilateral relationship can weather lots of storms. And of course, you know, Amazon is not new to Brazil. We've actually been invested in Brazil and had a presence here since 2011. And we actually built only our 8th
AWS, so Amazon Web Services data center region in the world. The 8th one was here in Brazil, only 5 years after AWS was even launched. So, I mean, we've seen a lot of innovation and excitement in Brazil for a very long time, and we've really seen that innovation and adaptation happen in lots of waves, right? And the first wave was startups. And that makes a lot of sense because startups were looking for ways to be really scrappy and to be able to avoid, having to pay for servers and build, on-premise, sort of data centers. And so they could skip all of that and get the most innovative, sort of compute and IT services, with just a credit card and build on that. And we've seen, some of those startups turn into unicorns like Nubank, and so very, very thriving fintech sector here in Brazil, and we're continually excited about that. And we've also then seen, waves of larger companies seeing benefits of embracing the cloud and technology. So even companies that had built their own on-premise data centers, right, were looking at cloud and the ability to innovate and move even faster to embrace some of these trends. And that includes customers like Itaú. And now we're, of course, really excited about what generative AI can be bringing to this whole innovation ecosystem. And we worked with a third party recently on a study to look at AI adoption across the region, across Latin America. And Brazil came in the top of all Latin American countries with a 40% adoption rate. And so, we see lots of potential there for unlocking even more of that, just given the strong innovation culture that has always been here in Brazil. And I think that is very much a shared cultural trait with the United States, that innovation, sort of pioneering culture that I think will continue to unite us and I think lead us through, the current situation. Lots of creativity. Lots of creativity. This is a good way to move forward, definitely. And thinking about also Salesforce now, Alejandro, we were talking about, she just mentioned the data centers. We see the governments in the region acting towards, attracting investments for AI, for data centers, with the intention of building up a hub in Latin America where there is potential, as Jennifer just mentioned. So in terms of, if you can talk about artificial intelligence, which is in everybody's minds, what is the outlook for that market in Latin America, and how much that depends on those relationships with the U.S.? Obrigado, Vanessa. Obrigado. Acho que não estou listo todavía ainda para fazer isto em português, então you will have an Argentinian in Brazil speaking in English. Weird, but real. On top of everything, let me tell you that I'm very optimistic about the future and what technology, and specifically artificial intelligence, can bring to the table. The only fact is that we have to build very solid foundations for AI to search. And we have to be very careful on the way we craft that. So in these very challenging times, I believe that the private sector, us, have to be more relevant than ever. And to add to that, US companies have to be much more relevant when it comes to technology and what we can offer to the several markets where we operate. So what I can say on my end is that being the second largest
business software provider globally these days. We have been invested in Brazil. We first started in 2005, and at that time it was just through our partner ecosystem. Then we built our first office in 2014, and now we grew our base of employees to over 1,000. But what makes us really large and powerful is our partner ecosystem, which goes beyond thousands and thousands of people in organizations of all structures and sizes. And this new AI revolution may bring even more prosperity and economic and social development to the societies where we do live. I can mention a study that IDB prepared a while ago, even before this last wave of artificial intelligence arose, which said that the Salesforce ecosystem itself would create in a period of 6 years over 1 million jobs only in Brazil. So in this very special moment where, a couple of years ago we were discussing fourth industrial revolution, and we thought that we were in Mars, right? Then artificial intelligence emerged. We went through predictive AI, generative AI, and now we are in this third wave of AI, which is the agentic AI, which will probably make a larger difference on the way we interact with people and the way organizations interact with its stakeholders. So with these combinations of humans working together with agents to make organizations much more profitable and people much less miserable with their jobs because all the repetitive tasks and those that are burdensome will be carried by machines, we would probably be able to take our nations to a further level. But that is up to all of us and how fast we move forward. The IMF, for instance, has said that GDP in a country can grow from 4 to 8 points above with an adequate use of AI. So we have an amazing opportunity ahead, but we also have to put on the other side of the balance the fact that this may sound like science fiction to a lot of people who are at this point left behind, and that applies to Brazil and to entire Latin America. We are a blessed continent, but we are so challenged. So how do we make sure that as tech companies working among ourselves, with other companies, with governments, make sure that people are not left behind, that everyone can benefit of this amazing opportunity that we have ahead? And how do we make sure that artificial intelligence is used as a tool for good and not to make our lives even more miserable? And in the end, how do we make sure that while we apply it, we respect all fundamental human rights? To me, that is the top challenge, and there are many more opportunities ahead. I mentioned the 1 million possible new people into our ecosystem. So how can we in the private sector work together to prepare the citizens in every single country? But let's focus on Brazil now. How can we work together fast enough so that people can understand how to deal with this new tool, with artificial intelligence? How can we train the population in AI skills? And then how can we train the population as well to be not only users of technology, but also creators of technology? Because there are a lot of opportunities in Brazil and elsewhere in the region to work in the IT sector. But that has bad marketing. People are not aware of it. Yeah, it's about inclusion too. Exactly. And that's all about Latin America. It's about inclusion. And yeah, when we think about also the plans, so I think we had
the American companies talking about their plans in Brazil and in Latin America, and a little bit of the Brazilian companies talking about their plans in the US. And this is a very interesting exchange. Juliana, agora pensando um pouco na Embraer e no posicionamento da Embraer nos Estados Unidos, como você começou falando, né? Quais são os planos agora, então, quando a gente olha para frente, né, para os próximos anos? Plano de aumentar investimento, certas linhas de produção, de repente, serem transferidas ou ampliadas? Conta um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar. Claro, obrigada pela pergunta. Acho que falar de futuro aqui, falar da importância, como eu falei, o mercado americano é estratégico para a gente, estratégico tanto para as nossas exportações, para os nossos clientes, também ele é responsável por grande parte da receita da empresa também. Então, eu falei um pouquinho da aviação comercial no início, falando do nosso posicionamento e como que as nossas aeronaves contribuíram para a expansão da aviação regional no país. Mas agora, falando de outras unidades de negócio, né, a Embraer tem 4 unidades de negócio, falando de aviação executiva, tá? Nós temos a sede da nossa unidade de negócio de aviação executiva, ela fica nos Estados Unidos, em Melbourne, na Flórida. Então, a gente tem uma linha de montagem, inclusive, na Flórida, que ali a gente tem hoje nossas aeronaves Phenom e Praetor, que são as principais que a gente atua no mercado. Só considerando a aviação executiva, como a gente tem a linha de montagem lá, a gente planeja, aí nos próximos anos, a gente vai ter um impacto de quase 600 milhões de dólares em exportações anuais dos Estados Unidos, porque a gente faz a montagem final das aeronaves lá. Tá? Então, essa falando da aviação executiva. Outra área que a gente tem cada vez mais ampliado a nossa atuação é na área de serviços de suportes, porque a gente precisa, com a ampliação da nossa frota no país, a gente precisa também ampliar a nossa capacidade de prestar serviços aos nossos clientes. Então, recentemente, a gente já anunciou um investimento no Texas para ampliar a nossa capacidade de serviços para a manutenção dessas aeronaves, muito voltado para a aviação comercial também. E a gente cada vez mais tem pensado, a gente já tem uma presença grande com centros de serviços próprios e serviços autorizados também por todo o país. Tá? E, por último, a gente não pode deixar de falar no mercado de defesa também. Os Estados Unidos é um importante player, acho que todo mundo aqui reconhece isso, e a gente tem, sim, oportunidades com a nossa aeronave militar, o KC-390, que é uma aeronave multimissão, que tem conteúdo americano e também de nações parceiras, e que a gente vê, sim, oportunidades de poder colocar e posicionar essa aeronave no mercado americano. Tá? E só para ter uma noção, né, nos próximos 5 anos, a gente tem uma expectativa de investir até 500 milhões de dólares nos Estados Unidos. Tá? E isso geraria ali em torno de mais 5 mil empregos, tanto diretos quanto indiretos. Além dos... Isso. E uma eventual seleção aí da aeronave do KC-390, aí sim a gente estaria falando em quase dobrar esse nível de investimento, porque a gente precisaria, claro, pensar em como atender esse mercado que é muito grande, e aí ainda tem muita conversa pela frente, mas é sim uma oportunidade que a gente identifica. Tá? Perfeito. Continuando nessa linha, oportunidades, planos, volto aqui para a JBS. Acabou de começar a negociar no mercado americano, então oportunidades muito vislumbradas. Qual que é a prioridade da empresa hoje para o mercado americano nos próximos 2 meses? Quando a gente pensa em short term, no curto prazo, né, a gente esperaria o quê? Dada a história da empresa, por exemplo, pode-se esperar M&As? Para onde que estamos caminhando? Você está falando dos próximos 2 meses? 12. 12 meses. É um espaço bem curto. Exato. Mas eu até falei antes, a gente vê o mercado de proteína crescendo muito, né? E cresce porque, primeiro, porque cresce demograficamente o número de pessoas, cresce a renda das pessoas, faz mais proteína,
a proteína está sendo reconhecida como mais saudável. Então, nós precisamos, vai ter mais consumo. E tem todo esse fenômeno daí das drogas GLP-1 aí, que é o Mounjaro e o Ozempic, que tem drenado, que tem aumentado muito. Então, assim, nós temos que investir para fazer frente a uma crescente demanda por proteína. Aonde é que nós vamos investir mais? Né? Então, assim, Estados Unidos é um país que nós estamos investindo, eu falei antes, nós temos 75 mil colaboradores, nós já anunciamos no primeiro semestre 800 milhões de dólares de investimento, nós vamos investir nos próximos anos mais do que isso, no primeiro semestre foram 800 milhões, são 4 fábricas que nós estamos falando para construir, e nós estamos investindo a mesma coisa no Brasil. Por quê? Porque os dois têm vantagens comparativas importantes, né, que é a questão do clima, que é a questão da tecnologia, que é a questão da terra. Então, assim, são países relevantes. Nós, com a abertura do capital, que agora nós temos a dupla listagem, no Brasil e nos Estados Unidos, nós esperamos que a companhia vai ter um re-rate, porque quando nós nos comparamos com as empresas americanas, né, o tamanho das empresas americanas, geração de caixa, né, endividamento, nós temos uma posição favorável. No entanto, os nossos múltiplos, né, o valor da companhia é bem menor. Então, nós esperamos que a companhia vá ter uma valorização, isso vai nos aproximar dos investidores americanos, vai nos possibilitar ter oportunidades de financiar mais economicamente o nosso crescimento. E assim, aí você vai falar, M&A faz parte do nosso DNA. Você vê que a nossa companhia, um pouco mais de 70 anos, e a gente conseguiu fazer esse crescimento, que hoje fatura 80 bilhões de dólares, grande parte com M&A. Então, sim, está no DNA da nossa companhia. Mas M&A, tu não pode planejar M&A. Então, assim, nós estamos todo dia olhando oportunidades, faz parte da estratégia, mas o grande foco que eu queria deixar, assim, o crescimento. O crescimento vai continuar, e a diversificação em proteína. Nós acabamos de entrar em negócio de ovos, que é uma proteína acessível, né, que é importante. Entramos na parte de produção da aquacultura, na parte de salmão, que a gente vê a questão do seafood crescendo muito também. Sim, e nós queremos fazer nessas duas proteínas o que a gente fez com bife, que a gente é número 1 globalmente, com frango, que a gente é número 1 globalmente, e com porco, que a gente tem a posição de segunda colocada. E investir em marcas e valor agregado. É isso que a gente tem feito e vai continuar fazendo. E é muito interessante, porque a gente conversou muito já sobre diversificação, né? Isso também está na cerne, né, da empresa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente é uma continuidade, né? Exatamente. Nós vamos continuar diversificando, porque nós estamos agora discutindo aqui o momento em que a gente tem uma situação, vamos chamar conjuntural aqui, de tarifas. Mas nós construímos essa plataforma que é diversificada por geografias, né, nós estamos em 20 países, e por proteínas, como eu citei, as proteínas, para fazer frente aos ciclos naturais do nosso negócio. Mas porque tem os ciclos naturais do negócio e tem um problema que pode ocorrer, eventualmente, de uma questão sanitária. Mas também serve, não foi construído para isso, mas também serve para um caso como esse que nós estamos vendo agora, tarifário, de permitir você conseguir gerenciar os seus fluxos de produtos, né, e você manter o seu negócio crescendo, gerando caixa, gerando emprego, né, e gerando riqueza para as pessoas, para a nação. E nós vemos assim que nós temos agora um desafio de clima, e a gente pode produzir mais, de uma maneira mais sustentável. Nós levantamos essa bandeira, esse tem sido o nosso grande foco de crescimento. Perfeito, obrigada. In the case of Salesforce, in the case of both of you, so in the case of Amazon Web Services and Salesforce, I'd like to ask first for Jennifer, the Amazon.
what would be the next step in Brazil for the company? And then right after, the same question for, for Alejandro. Sure. Well, as was mentioned earlier, AWS has committed to investing about $5.6 billion in Brazil, and we're excited about that and continuing to grow our customers. But I think one of the other areas that we're really focused on investing in that has a lot to do with what my colleague from Salesforce was saying earlier, and that is the skills gap that we see with respect to really unlocking a lot more of that AI adoption potential. And so, we've seen studies that show that there are about 160,000 professionals in IT that are lacking every year in terms of what companies are looking for in terms of a talent pool to really be able to scale and continue to innovate. So AWS recently just announced our new massive training and skilling initiative here called AWS Treina Brazil, which is our commitment to focus on a free program of cloud and AI skills for students, for small and medium-sized businesses, entrepreneurs, and others that really want to take advantage to learn and be able to fill a lot of that skills gap and be able to contribute to Brazil's, further digital economic growth. And this is in addition to the over 2 million people that we have trained across Latin America in cloud and IT skills. And so that's one of the areas that we're really focused on investing in, and that is skilling here in Brazil, and it's an exciting opportunity. Personnel. I think it's across industries, the issue of workforce. And Alejandro, tell me about your next steps. Our next steps are always our next steps because we live by our values and upon our culture. And we always want to do good and do well. So on the side of doing well, we will strive to make all organizations be more productive and effective through agents, through our agent force, our Queen product. And we are expanding our business lately, not only to the private sector and to the NGO communities, but also to the public sector. So we are expecting to grow big in PubSec in Brazil. And we also want to do good. We have this initiative, which is called the Pledge 1%, where we donate 1% of our time as employees, 1% of our product, and 1% of our income. And we will, for instance, continue developing, as Jennifer was mentioning, programs to train citizens, in many cases in partnership with governments. We have just announced a project in Rio Grande do Sul, where we will train 1.5 million people in AI skills. We have a very successful program here in the state of Sao Paulo, which is called Minha Chance. We're working with Institute Paula Souza. We have trained over 5,000 people in Salesforce skills for work, because those people became part of our ecosystem and many partners hired them. And we also care about the planet. We are working very hard towards COP30 this year. We have doubled our investment in philanthropy for the planet. We started till last year investing $3 million to protect the Mata Atlântica, mangroves, and we have announced doubling that investment. So it has always been and will always be to do good while do well. Yeah, I think COP30 is one of the key events this year for Brazil that will, and we are going to hear a lot about all these relations very soon. So, unfortunately, I just got a message here that we have a couple of minutes left. You can imagine I would have 1,000 more questions for all of you, but I would like to ask one question for everyone
a similar question, and then you give me your opinion quickly. Vou perguntar também em português para todos os colegas a pergunta, né? O que vocês vislumbram para as próximas décadas da relação Brasil-Estados Unidos? How do you see in the next decades this relationship between Brazil and the U.S.? Alejandro, vamos começar. Let's start with you on that answer. It is great that you gave that time frame, because we definitely have to think the things long About the term. long term. Exactly. Exactly. There may be bumps here or there, but nothing is going to break the amazing relationship that the two countries have been having over the years. And my suggestion would be, let's not get trapped in the middle of these challenges, but try to find our common paths and common interests and build upon that, but do that fast, because we can't lose a minute. Everyone is looking up on us. Perfeito. Juliana, vamos na ordem da Claro, sem mesa. problemas. Acho que é muito interessante que reforçar aquilo que o Alejandro colocou. Você fez a pergunta falando sobre décadas, né? Esse mês a Embraer celebrou 56 anos de história. E, como eu falei, nós estamos há 45 anos nos Estados Unidos. Então, esse é um relacionamento de décadas. E essa parceria é estratégica na indústria aeronáutica para ambos os países. Então, a gente espera que, sim, essa relação e esse intercâmbio comercial, aí nas áreas, como vocês mencionaram, sustentabilidade, inovação, aviação regional, mobilidade aérea urbana, isso vai sair fortalecido e que a gente cada vez mais vai ampliar e crescer nesse relacionamento e, claro, aumentar também a presença, a nossa presença com os nossos produtos nos Estados Unidos e também a parceria com a cadeia de suprimentos de lá. Então, a gente vê que isso se mantém ainda por muito mais décadas e sairá fortalecido, sem dúvida. E nós somos muito otimistas, e acho que duas palavras que saíram muito aqui é o otimismo e uma relação ganha-ganha que só tem a ganhar e não a perder. Tá bom? Perfeito. Acho que para a Boeing, se pensamos agora em 2025, que 5 bilhões de passageiros voaram este ano, até 2050, esse número vai dobrar, vai ser 10 bilhões de passageiros que vão voar. Então, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos vai ser uma parte de como servir esse novo mercado tão grande e como mitigar os problemas que vai gerar essa grande demanda. Por exemplo, pensando na sustentabilidade e o lado ambiental, pensando na produção de combustível sustentável de aviação, por exemplo. Então, acho que entre essa relação bilateral, a aviação agora e vai seguir sendo uma das linhas positivas, concretas, produtivas, que somos líderes a nível global nesse setor e vamos manter essa liderança, com certeza, com um investimento duradouro do Boeing aqui no Brasil. Já fizemos e vai seguir fazendo, não só construindo a nossa presença, sino também investindo no ecossistema que apoia a indústria de aviação aqui no Brasil. Isso vai ser nosso contexto e acho que isso vai ser um componente da relação bilateral também. Perfeito. Amazônia. Você fala em décadas, né? Mas antes de falar, eu fiquei feliz e Yolanda reconhecer Santos Dumont e não os irmãos Wright. Em português. Mas, olhando à frente, a gente vê que décadas, né? Nós temos dois grandes desafios. O desafio da segurança alimentar e o desafio do clima. E um reforça o outro. E eu espero que a única solução para isso é aumentar a produtividade. E os Estados Unidos e o Brasil são duas potências, tanto na bioenergia, como foi falado aqui, quanto na alimentação, que a gente pode juntar força para que mais tecnologia seja juntada, para que a gente consiga acelerar o ganho tecnológico, aumenta a produtividade. E segundo, que nós encontramos instrumentos, formas dessa tecnologia chegar no pequeno produtor, porque o pequeno produtor representa 30% da produção de alimentos no mundo, é onde tem os 68% da pobreza,
que a gente consiga levar essa tecnologia, ajudá-los a fazer essa transformação, e com isso a gente pode chegar a 2050 com uma questão climática adequada, né, e que a fome esteja muito mais reduzida do que ela é hoje. Jennifer. So I think for Amazon, I mean, we just continue to see this culture of innovation continuing to permeate the bilateral relationship, and to drive a lot of the solutions that were just being discussed, including in some of these really challenging areas like climate change and healthcare, and all of those solutions that I think both countries are looking for. And so, we're just looking forward to being part of those technological solutions and innovations for our customers here in Brazil, and of course in the US and around the world, because I think we've already seen that technology can actually be much more of a uniting factor and connector to all of our societies, and I think we'll continue to see that over the next 10 years. So we hope to have more panels in English and Portuguese, meaning a lot for all of us. Thank you, everyone. Thank you for answering all my questions. Thank you, appreciate it. Thanks. Nossos sinceros agradecimentos aos participantes deste primeiro painel desse nosso encontro, agradecendo todos os participantes e, claro, convidando todas a ocuparem seus lugares nas bancadas laterais para, então, acompanharem um painel especial que teremos dentro de instantes com a participação do chanceler Mauro Vieira. Senhoras e senhores, este é o nosso evento. Nós estamos prestes a acompanhar mais um painel, mais uma atividade nessa nossa tarde. Não só vocês que estão aqui nos acompanhando, mas também vocês que nos acompanham online. Muito obrigada, inclusive, pela participação, por estarem conosco. Obrigada pela audiência. O ministro já se encontra na casa e dentro de instantes ele vai se dirigir aqui para a plenária. Então, contamos com a compreensão de vocês.